E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como que foi a preparação para essa personagem? Você ficou lá no Pantanal? Não, a gente também não... O Pantanal não é um lugar em que a equipe teve um espaço para ficar, porque a nossa equipe é muito grande, era muito numerosa. Então, nós ficamos lá divididos em 3 fazendas. Então, o elenco ficou numa fazenda, a arte e mais alguma outra parte da equipe ficou em outra, a direção em outra, e assim a gente se dividiu. E as fazendas, o mais próximo que podiam ser, eram assim, 1h30 cada uma, 2 horas. Então, o deslocamento não era fácil. Então, por causa disso, a gente precisou se preparar no Rio de Janeiro, no Projac, nos nossos galpões lá de preparação. E aí a gente começa sempre pelas leituras. Então, a gente senta com a direção, com os assistentes de direção, com os chefes de equipe e elenco, e primeiro a gente lê e destrincha e tira dúvidas, e é esse o caminho, e não é, e tal, não sei o quê. Sempre abertos, porque na hora do gravando muda tudo. Você tem que sempre estar aberto para essas surpresas da hora do gravando. Depois a gente faz experimentos mais sensoriais, eu diria. Então a gente tenta se mover. Como é que seria uma onça se movimentando? E aí a gente anda no espaço imaginando isso, imaginando esse movimento, imaginando o espaço que é diferente. Momentos com os atores com quem você vai contracenar, porque às vezes são pessoas com as quais você nunca teve junto e você nunca tocou naquelas pessoas. Então, essa intimização, né? A gente precisa tocar, a gente tem todo esse momento de se conhecer, de se tocar, de tentar ficar um pouco mais íntimos. E a gente tem a parte da prosódia também. Que é uma parte que eu adoro estudar, é a parte muito interessante de cuidar do jeito como esse personagem fala. Então, se você está na cidade, o seu personagem fala de um jeito, projeta mais porque tem mais som, ou fala mais rápido porque o tempo corre. Se você é do Pantanal, por exemplo, a palavra ela corre de um jeito mais planificado. A gente fala muito de acordo com o ambiente em que a gente vive. Então, a gente estuda tudo isso. Claro que ali na hora não se percebe, mas por trás de cada pequeno detalhe tem um trabalho sendo feito. Gente, eu não tinha parado para pensar nisso da fala. Faz total sentido. Total sentido. Se você vai para esses lugares em que as pessoas, mais do interior, as pessoas não têm pressa para falar. Elas falam num tom que elas mesmas possam ouvir, não se importam muito se alguém vai escutar. Então tem aquela coisa de você ter que abrir o ouvido para escutar essas pessoas. E nisso a articulação sai diferente também. E aí vem, né, o porta, o jeitinho mais interiorano de falar. E isso não pode ser o protagonista da cena. Isso tem que ficar tão natural, de maneira que isso não roube a cena, que você só fique olhando para o sotaque ou para a prosódia, como a gente fala. Não, e depois que você grava, como é que faz pra... Você gravou, saiu o personagem, ou às vezes você se pega falando? Não, volta pra casa falando. Volta. Meus filhos ficam sempre... Outro dia eu cheguei e falei... E a Maria Marroá, que era um pouquinho mais gutural, assim, fala, o Antônio, fecha aquela porta ali pra mãe. Aí, por que você tá falando assim? Eu falei, filha, a mãe acabou de chegar na gravação, fecha a porta. Essa preparação veio quanto tempo antes das filmagens, assim? Quanto que você pegou como que eu posso dizer? O texto? Eu ia falar roteiro. Roteiro, é um roteiro. Demorou um tempinho, porque quando o Rogério me ligou, o Papinha me ligou, ainda estava tudo muito inicial, assim. Eu acho que ele já tinha mais ou menos uma noção de que a Alanis ia ser a Juma, porque ele precisava muito dessa personagem, e agora, quem que eu posso escalar para ser a mãe e pai desse personagem? Então precisa ter uma simbiose ali, um pouco de característica física, assim. Então ele me chamou, eu devia ser o quê? Meio do ano, e a gente... Julho, 2020. 2020. E a gente 2021.
E a gente só começou a rodar, de fato, em outubro. Então não foi muito tempo. A gente não teve muito tempo de preparação. Foi tudo meio assim, meio em cima do laço. Mas a gente que já está acostumado a fazer novela, a gente sabe que começou a preparação, é imersão total. Então é o dia inteiro, assim, devorando aqueles textos, lê de novo, lê de novo. Aí vai para o Projac, interage, faz mais uma leitura, muda um pouco aqui, aula de prosódia, muitas aulas online, o que foi diferente também, porque não dava no Rio ainda para encontrar o tempo todo. Então a gente fez muitas leituras online, alguns encontros. E aí quando você chega no Pantanal e se dá com aquela natureza, com os bichos, assim, é uma coisa de outro mundo, assim. Os animais do Pantanal são anabolizados, no melhor sentido da palavra. O pássaro, não é o passarinho que você vê, que é um bicho que você fala, não, ele não vai levantar voo, não vai. Daqui a pouco vai, aquela coisa. É muito exuberante tudo, assim. Teve algum animal que vocês viram, assim, muito... Ai, sei lá, mal, não sei. A onça. A onça é o bicho mais lindo que eu já vi na minha vida. Nossa, vocês viram lá? Eu gravei com uma onça, mas é uma onça, como é que a gente pode dizer? Não sei o termo que se dá para isso, mas é uma onça que ainda não foi reinserida na natureza porque ainda não sabe lidar com a natureza. Então, os institutos sérios que trabalham ali, o Nexo, No Extinction, que cedeu a Mati, por exemplo, pra gente gravar. Mati é o nome dela? Mati. Tentam, né, reinserir esses animais que nasceram com algum problema ou foram feridos de alguma maneira e depois eles têm dificuldade assim para caçar, então precisa de todo um processo para readaptar eles. E eles cederam a Mati pra gente. Então a única onça que eu vi de perto. Mas assim, de perto quanto? Teve uma hora que ela tava quietinha, eu consegui tocar. Assim. Oi? Mas todos os cuidadores estavam ali com ela, né? Tipo, ela tava bem protegida, ela tava assim. Casa em casa. E assim, aquela mãozinha meio assim, ó. Ai. E assim, um cuidado muito grande. Pra você ter uma ideia, no dia que a gente foi gravar as cenas em que eu precisava interagir, olhar no olho da onça, não tinha quase ninguém no set, não podia, porque o animal fica estressado, agitado. A cabana, assim, a barraca, né? A barraca preta, em que a direção fica e os monitores ficam também não podia estar. Então, assim, era o diretor, um monitor deste tamanho para ele se vira. Ele com a camiseta em cima para conseguir enxergar o monitor, porque é muito sol, e a gente ali com os cuidadores da Mati. Um silêncio, uma concentração enorme e, claro, a gente tem muita computação, a gente tem a parte de pós que foi muito importante, assim. E eu tive que fingir, claro, que eu não cheguei a ficar cara a cara com uma onça naquela cena. Sim. E aí vem... Mas pareceu demais, assim. Porque a gente... Né, o trabalho anterior, você imagina que o bicho tá ali, que o animal tá olhando para você e a gente se emociona de verdade, assim. Mas no fundo a gente tá olhando para um pontinho marcado pela direção. A pessoa que preparou você fica junto na cena? A Andréia Cavalcante, esse dia ela tava, sim, tava. E é muito bom ter alguém, porque às vezes a direção fica muito ocupada com a parte mais técnica, né? Já fizemos a parte de preparação de ator antes, já temos todos os dados ali, mas na hora, ter alguém que fique olhando só pro nosso acting, só pra nossa fala, é muito importante. E eu gosto de ter essa pessoa. Tem atores que não gostam, assim, de ser interpelados por algum preparador. Eu gosto. Eu gosto de ter essa figura que olha, aquele momento ali dá pra gente modular um pouco assim, dá para imprimir um pouquinho mais de força, dá para tirar força. Entendi. Vamos trabalhar uma pausa, eu gosto disso. Eu acho que isso enriquece o nosso trabalho. Dá mais segurança também, né? Não sei, de que tá indo no caminho. É bom ter, porque o nosso primeiro público é quem tá ali no monitor na hora da cena.
E muitas vezes o set, ele é muito caótico. Ele atrapalha muito o processo criativo, às vezes. Às vezes você tá com a emoção aqui, a cara queimando de emoção e... Peraí que caiu um refletor. Sabe? Fala, peraí, nada! Vai agora! E você tá com a emoção pujante aqui, você tá com tudo tremelicando por dentro. Então, é um ambiente muito desafiador. Então, às vezes é bom ter alguém ali que sabe tudo que você pode entregar, que sabe como você pensou aquela cena e pensou aquela cena junto com você, para falar, não vamos perder aqui. Não vamos perder esses espaços, não vamos perder esse tempo de fala. Eu gosto desse, a gente chama de coaching, né? Eu gosto muito de fazer esse trabalho antes e de ter a presença dessas figuras ali na hora.